Vamos conversar sobre a igreja como corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo porque participa da Santa Eucaristia, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo porque se une ao corpo de Cristo na Santa Eucaristia. E eu queria mostrar para vocês como aqueles que procuram sutilmente desfazer essa fé que a igreja tem preservado ao longo de mais de 2000 anos, como eles usam de toda uma sutileza. E aqui eu me deparei com um livro de um autor chamado Herman Ridderbos. Esse livro é intitulado A Teologia do Apóstolo Paulo. No capítulo 9, intitulado A Igreja como Corpo de Cristo, ele procura interpretar a expressão corpo de Cristo quando usada por São Paulo em suas cartas, em suas epístolas que compõem o Novo Testamento. E ele entende que essa expressão corpo de Cristo pode ser interpretada de duas formas, de uma maneira figurada ou de uma maneira realista. E claramente Herman Ridderbos defende essa primeira maneira de interpretar a expressão corpo de Cristo. E ele faz isso, inclusive, de uma maneira desonesta, porque vejam o que ele diz. A perspectiva que entende a expressão corpo de Cristo como tendo um sentido metafórico, figurado, simbólico, pelo menos no primeiro momento, é a mais tradicional, tanto na exegese católico-romana como na exegese protestante. Vejam que Ridderbos utiliza a expressão a perspectiva mais tradicional, enquanto que essa não é a perspectiva da tradição da igreja. Então, a que tradição ele está se referindo? Talvez a tradição exegética que ele está mencionando aqui, a tradição exegética católico-romana e protestante. De fato, mais adiante, nesse capítulo, ele vai dizer que só a literatura recente, a literatura mais recente, vai interpretar a expressão corpo de Cristo nos escritos de São Paulo, no Novo Testamento, como no sentido realista. Pois a forma mais tradicional é interpretar essa expressão no sentido figurado. E vejam o que ele chega a dizer. O termo corpo não se refere ao corpo real, histórico ou glorificado de Cristo, mas à igreja como uma comunidade. Pois é, ele interpreta a expressão no sentido figurado e portanto, não entende que quando São Paulo fala a igreja é o corpo de Cristo, Paulo está se referindo ao corpo de Cristo mesmo. Pois bem, e então, tentando justificar essa interpretação simbólica, ele diz assim, é característico da concepção tradicional que o corpo de Cristo seja entendido exclusivamente no modo pneumático de existência da igreja. A igreja é o corpo de Cristo como a comunidade na qual ele habita pelo seu Espírito. Então, mais adiante, ele diz, nesse contexto, o corpo de Cristo é, assim, tratado com frequência como a igreja invisível e a união mística entre Cristo e a igreja. E então ele cita para servir como base e fundamento dessa noção da igreja como corpo de Cristo, ser a igreja invisível e a união mística entre Cristo e a igreja, ele cita Agostinho e Calvino. Primeiro eu queria dizer que ele, citando a expressão inclusive de Calvino, união mística entre Cristo e a igreja, ele esvazia completamente o sentido dessa expressão.
Isso foi feito não apenas por Calvino, mas por Herman Ridderbos, teólogo calvinista, reformado holandês. E eu vou mostrar por quê. Ao citar Agostinho e Calvino como proponentes dessa noção da igreja como corpo de Cristo, não no sentido realista, mas no sentido figurado, e portanto trata-se da igreja invisível. Ora, se é invisível não é corpo, não é? Muito menos de Cristo, porque o corpo de Cristo é visível. Essa noção aí de uma interpretação figurada a respeito da expressão corpo de Cristo nos escritos de São Paulo, como sendo a união mística entre Cristo e a igreja, esvazia a expressão união mística precisamente porque não foi assim que a igreja entendeu a noção de união mística entre Cristo e a igreja. O próprio padre latino que ele cita para fundamentar a sua perspectiva, Agostinho, ele afirmou categoricamente a Eucaristia como corpo de Cristo. Ele dizia: a carne em que Cristo andou pelo mundo, deu-no-la em comida. Quem a come, adora-a primeiro. Isso Agostinho comentou, escreveu comentando um dos salmos da Bíblia. Comentando outro dos salmos da Bíblia, ele disse: ao proferir as palavras, este é meu corpo, o próprio Cristo segurava, sem dúvida alguma, em suas mãos o seu próprio corpo. O que querem mais? Entender, colocar Agostinho como aquele que, como um padre latino que interpretou figuradamente a expressão corpo de Cristo, tanto para referir-se à igreja, como para referir-se à expressão isto é o meu corpo, com a qual Cristo fundou, instituiu a Santa Eucaristia? Pois bem, em um dos seus principais livros, o bispo Agostinho de Hipona afirma que na Santa Ceia Cristo é a um só tempo sacerdote e vítima. No seu livro A Cidade de Deus, um dos mais conhecidos de Agostinho, do bispo Agostinho. Portanto, é completamente desonesto alguém citar esse padre latino para apoiar, fundamentar a noção de que se deve interpretar figuradamente a expressão corpo de Cristo nos escritos de São Paulo. E assim a gente vê o grau de desonestidade e sutileza utilizado por um teólogo desse porte. Inclusive, quando eu fiz o meu mestrado há mais de 20 anos atrás, em uma instituição protestante em São Paulo, em um centro acadêmico dos mais influentes em nível de protestantismo brasileiro, esse autor, Herman Ridderbos, era citado como referência. E um dos principais professores era quem mais divulgava e até traduzia os livros de Ridderbos. Nem sei se esse aqui foi traduzido por ele ou por aqueles que compunham a instituição onde eu fiz o mestrado. Vejam, um teólogo de referência. E, infelizmente, utilizando de sutilezas em um grau de desonestidade impressionante, ensinando sobre o corpo, a igreja como corpo de Cristo, apenas em um sentido figurado.
precisamente porque não acredita no sentido realista da expressão utilizada por São Paulo. Para São Paulo, a igreja é o corpo de Cristo, precisamente porque se une na Santa Eucaristia ao corpo de Cristo. Essa é a grande verdade do Novo Testamento. A igreja está fundada na carne e no sangue de Cristo. A igreja não apenas foi fundada na carne e no sangue de Cristo, mas ela é fundada a cada Eucaristia, na carne e no sangue de Cristo. Precisamente por isso a igreja não morre. A igreja permanece viva, porque o corpo de Cristo passou pela morte, mas ressuscitou. E dessa morte e dessa ressurreição, a igreja participa na Santa Eucaristia.